cotação de uma moeda que só existe na rede mundial de computadores cresceu de forma vertiginosa nesse ano. Você sabe o que é Bitcoin? Não. Tenho a menor ideia. Não. Não sabe o que é? Não. Ele é chamado de ouro digital, a moeda do futuro, e alguns até veem como o início de uma revolução na ordem mundial, mas poucos lembram como tudo começou. E hoje eu vou te contar a história do Bitcoin. The stock market is now down 21%. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. Mas calma, não é aqui que a nossa história começa. Vamos voltar 19 anos. Tudo começou na década de 90. Foi aqui que programadores e criptógrafos começaram a criar as primeiras moedas digitais. Existiam projetos como o DigiCash, o eGold e o Hashcash, mas todos eles enfrentavam um grande problema. Eles dependiam de um intermediário, de uma empresa ou um banco para controlar e fazer o projeto funcionar, o que significava que o dinheiro não era realmente descentralizado e livre como eles queriam que fosse. Se não fosse assim, seria apenas mais do mesmo. E nessa época já existiam pessoas que já sabiam do perigo do dinheiro na mão do Estado ou de poucas pessoas. O motivo deles precisarem de um intermediário era justamente porque ninguém havia conseguido resolver o problema chamado double spending. Em outras palavras, como garantir que a mesma moeda digital não fosse gasta duas vezes. Imagina que você tem uma foto no computador. Você pode copiar e enviar essa foto para 10 pessoas diferentes sem perder o arquivo original. Se o dinheiro digital funcionasse assim, seria fácil gastar a mesma moeda várias vezes. Bastaria apenas copiar o arquivo. Esse risco de duplicação fazia com que fosse necessário um controlador central para checar todas as transações. Por quase 20 anos, ninguém conseguiu resolver esse problema e as moedas digitais sempre foram fadadas à centralização e aos riscos que ela traz. Mas após 2 décadas, a história estava prestes a mudar. Em 2008, uma pessoa sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto apareceu em um fórum de criptografia. No dia 31 de outubro de 2008, ele publicou o lendário white paper Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Nesse documento, Satoshi descreveu o princípio de uma rede descentralizada, onde as transações seriam verificadas por mineradores e não por bancos ou qualquer outro intermediário. Em resumo, ele mostrou que o gasto duplo poderia ser evitado registrando todas as transações em um livro público e compartilhado, chamado blockchain. Se uma moeda já foi usada, todos vêm no registro e ela não pode ser gasta de novo. Além disso, criou toda a estrutura de uma moeda digital que não poderia ser manipulada por países ou governos autoritários. Essa moeda teria um limite de apenas 21 milhões de unidades. E esse foi o início de uma revolução. Foi a obra-prima que Satoshi Nakamoto deixou para o mundo e a faísca que abriu caminho para tudo que viria a seguir. No dia 3 de janeiro de 2009, 2 meses após o lançamento do white paper, Satoshi minerou o primeiro bloco do Bitcoin, o chamado bloco Gênesis. Nele, ele inseriu uma frase icônica do jornal The Times. Foi uma dica. A crise de 2008 foi um escândalo de proporções históricas, onde ficou extremamente claro que o governo, bancos e grandes fundos estavam envolvidos em manobras sujas com hipotecas podres, enganando milhões de pessoas. Quando tudo desmoronou, em vez de punir os culpados, o governo usou o dinheiro da população para salvar justamente quem tinha causado o problema. Muitas famílias perderam suas casas e empregos, enquanto gestores e donos de bancos eram salvos, e ninguém respondeu pelo crime. Esse contexto de injustiça foi o pano de fundo para o nascimento do Bitcoin. Com a criação da rede e os primeiros blocos sendo minerados, surgiram as primeiras movimentações reais entre cypherpunks e curiosos, testando se aquele dinheiro digital realmente funcionava. E foi assim que, a partir de experimentos entre esses visionários, nasceu a história das primeiras transações de Bitcoin. No início, as transações foram entre esses visionários. A primeira delas foi registrada no bloco 170, quando Satoshi Nakamoto enviou 10 bitcoins para Ralph Finney como teste. Essa transação aconteceu em 12 de janeiro de 2009. Você pode ver ela na blockchain, essa daqui. Esse é o registro histórico da primeira transação que aconteceu no BTC. Nessa fase, o Bitcoin não tinha preço definido, já que não existiam corretoras. Ninguém estava comprando ou vendendo. Foi apenas um ano depois, em 17 de março de 2010, que surgiu a primeira cotação pública, quando a plataforma Bitcoin Market listou o BTC a 0,003 dólares. Pouco tempo depois, nasceu um dos episódios mais famosos do Bitcoin, o Bitcoin Pizza Day. Em maio de 2010, o programador Laszlo comprou 2 pizzas por 10 mil bitcoins. Esse momento mostrou que o Bitcoin finalmente tinha um preço de mercado e abriu caminho para o próximo passo, o surgimento das primeiras corretoras e a escalada das cotações. Em 2011 e 2013, as primeiras exchanges apareceram. O preço do Bitcoin chegou a $1 pela primeira vez em 2011, mas não parou por aí.
Em 2013, já tinha disparado para além dos $1.000. Foi nesse momento que as pessoas começaram a levar a moeda a sério. Mas em 2014, a Mt. Gox foi hackeada. Centenas de milhares de bitcoins desapareceram e o preço despencou 90% nos 3 anos seguintes. Muitos acharam que o Bitcoin tinha morrido. No entanto, enquanto o mercado sofria, a comunidade seguiu desenvolvendo, preparando o terreno para o próximo halving. E o fracasso de uma corretora não iria matar a ideia. Mas o que poucos esperavam é que a maior guerra do Bitcoin não viria de fora, viria de dentro. Entre 2015 e 2017, a comunidade se dividiu em um dos maiores conflitos da história do Bitcoin: aumentar o tamanho dos blocos ou manter a rede pequena e descentralizada. De um lado, empresas, grandes mineradores e investidores poderosos defendiam blocos maiores para suportar mais transações e taxas menores. Do outro, desenvolvedores e cypherpunks insistiam que os blocos pequenos eram essenciais para preservar a descentralização, mesmo que isso significasse abrir mão da escalabilidade imediata. O debate virou um verdadeiro campo de batalha. Artigos, fóruns, conferências e até ameaças de divisão do protocolo. E em 2017, o conflito chegou ao auge. A comunidade aprovou uma atualização que tornava os blocos mais eficientes sem precisar aumentar o limite de tamanho. Mas nem todos concordaram. Uma parte dos desenvolvedores decidiu seguir um caminho diferente e criou o Bitcoin Cash, um protocolo com blocos maiores. Esse mesmo ano também marcou o topo histórico do mercado, quando o Bitcoin ultrapassou pela primeira vez a marca dos $20.000. Mas a guerra cobrou seu preço. Logo depois da euforia veio a correção, e nos 12 meses seguintes o preço despencou mais de 80%. Para muitos, o Bitcoin havia morrido novamente. O que eles não entenderam é que o Bitcoin nunca foi só um ativo, ele representa uma ideia, e uma ideia dificilmente morre se existem pessoas lutando por ela. Apesar do baque da Mt. Gox e da guerra dos blocos, começou a ficar claro que o código do Bitcoin já trazia um motor silencioso de valorização. A cada 4 anos, a recompensa dos mineradores é cortada pela metade. Isso é chamado de halving. O primeiro, em 2012, levou o preço de $12 para $1.000. O segundo, em 2016, impulsionou a alta até $20.000. Após o terceiro halving, em 2020, o preço chegou a $69.000. Esses eventos, combinados com ciclos de liquidez e o crescimento da adoção, criaram ondas de altas e quedas. Cada novo ciclo pavimentou o caminho para o reconhecimento institucional que viria a seguir. Após o ciclo da guerra dos blocos e um longo mercado de baixa, chegamos novamente a uma nova fase. Em 2020 e 2021, grandes empresas como Tesla e MicroStrategy começaram a comprar. A BlackRock entrou com um pedido de ETF de Bitcoin. O BTC começou a ser comparado como ouro digital e proteção contra a inflação. Nesse mesmo período, as críticas ficaram mais fortes do que nunca. O debate sobre consumo de energia, a volatilidade e o uso em atividades ilícitas ganhou manchetes no mundo inteiro e marcou esse ciclo. Mas muitos já enxergavam além, e foi nesse ano que aconteceu um marco histórico. Em setembro de 2021, El Salvador se tornou o primeiro a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Nesse mesmo ano, o valor de mercado do Bitcoin ultrapassou o da prata, mostrando a força de um projeto com um pouco mais de uma década e agora sendo impossível de ser ignorado. Esses acontecimentos fizeram o mundo inteiro prestar atenção. Governos começaram a enxergar o Bitcoin como uma ameaça ao controle tradicional, enquanto muitos começaram a entender o seu ideal. Mesmo com colapsos de corretoras, reguladores poderosos como Gary Gensler tentando frear a adoção, ou críticos incansáveis como Peter Schiff, o Bitcoin seguiu como um trem imparável. E o Bitcoin não sobreviveu por sorte, mas sim porque ele carrega em si um princípio inegociável: o direito de usar o que é seu sem pedir permissão. Ele não morreu porque a ideia de liberdade é uma característica humana e sempre vamos buscá-la, seja na forma de dinheiro ou em qualquer outra ação. E é por isso que o Bitcoin é inevitável. Em 2025, o Bitcoin continua sendo a maior criptomoeda do mundo. Seu mercado supera trilhões de dólares e o número de usuários cresce a cada ano. O novo halving se aproxima e um novo recorde histórico. A alta do Bitcoin irá criar milionários, mas o seu preço reflete algo muito maior que simples números. Mesmo 16 anos depois da sua criação, ele continua simbolizando a luta por liberdade individual e a alternativa a um sistema sujo e corrompido, o mesmo que destruiu famílias em 2008. A história do Bitcoin é uma história sobre liberdade, tecnologia e fé na descentralização. De um fórum de conversa a um ativo global que está atraindo até mesmo países. Você está assistindo essa história ser escrita na sua frente. O mais incrível é que a escolha de participar dela está apenas nas suas mãos.